Olá, bom dia. E hoje é o primeiro dia da leitura do livro Passagem para a Essência, livro iniciático da Laís César. A gente vai começar hoje essa leitura e essa leitura vai ficar disponibilizada para você que está me escutando, em qualquer tempo, em qualquer espaço. Então, por isso, eu vou, nesse momento, ativar a energia da desprogramação neurobiológica, para que a gente possa receber todas as desprogramações necessárias para que a gente possa abrir o nosso coração, a nossa mente para esse novo aprendizado e trazer para a gente mais expansão. Então, vamos lá, começando? Então, Passagem para a Essência, o livro iniciático. Laís César é uma criadora do método de cura pela essência, é psicóloga transpessoal, psicodramatista, dirigente de vivências e rituais cabalísticos e professora de Cabalá, terapeuta transpessoal e astrologia. É fundadora da Escola Iniciática Essência, um espaço que resgata os princípios mais antigos da Cabalá antes de serem acoplados ao judaísmo em sua origem egípcia. Laís é também criadora do método de cura pela essência, que integra práticas cabalísticas e transpessoais. Para ela, a libertação do ser humano não se reduz à transformação mental, emocional, social ou política. A cura dos sofrimentos e desajustes encontram-se na reconexão do indivíduo. Então, a gente fala muito sobre, na desprogramação neurobiológica, sobre essa congruência entre mente e coração, né? Entre esse coração tá ligado mais a uma coisa mais de essência também, tem isso, né? Então, Passagem para a Essência, o livro iniciático. Vamos lá começar. Tem o agradecimento aqui a Ney Pinto César, meu pai, que me concedeu o espírito de alegria e determinação, a Elizabeth Carício César, minha mãe, que me concedeu o espírito da magia e justiça, aos terapeutas e mestres Mariângela Mantovani, Maria Elisa Rossi, Malu Damasceno, Isolde Max, Sueli Marino, Mônica Von Cross, Teda Basso, Aida Putznicki, Marisa Elazu, Catherine Wilkins, pelo despertar. As matrizes de identidade, Ney, Beth, Edith, Arlete, Cid e Aires, pela ressonância inicial, na qual a sombra fica minúscula perto da essência de amor que trago como potencial. A toda a minha ancestralidade, desde o primeiro ancestral, por todas as vivências de sobrevivência, coragem, alegrias, dores e amores que prepararam o campo no qual estou inserida. E agradeço a totalidade por ter sido permitido me separar da fonte para estar encarnada justamente nesse tempo, cumprindo o que eu vim fazer. Então, Laís César. Sobre o livro, vamos ver. Mexe profundamente com o leitor, criando o desejo de ler mais, bem como querer aprofundar-se sobre as questões abordadas. Possui sensibilidade, verdade e conhecimento de causa, além de um valor positivo ímpar. Veio o desejo de me aprofundar mais sobre os pontos abordados e aí passei a analisar de maneira ora próxima, ora distante do meu eu, quais as questões que me afetavam fortemente e quais mudanças poderiam ser realizadas em minha vida. Trata-se de texto persuasivo, coeso, possui uma lógica perfeita. Chorei, sofri, cresci e por fim entendi que o abismo inicial alçou-me para o mais alto sentimento de positividade e esperança quanto às realizações que poderia alcançar. Em que pese a dificuldade de fazer escolhas a cada dia, desejo buscar todas as possibilidades para caminhar. E o mais importante, entendi perfeitamente o significado da essência. Marcou bastante o forte desejo de mudança da autora para um bem muito maior para a humanidade. Agradeço as oportunidades de me autoanalisar e ao crescimento que me foi proporcionado. Finalizando, não há como não gostar. Magali Sartori Adafria, que é educadora. E aí o índice, né? Vamos lá para a nossa apresentação. A simplicidade e a coragem adjetivam a escritora que, por amor genuíno pelos seres humanos, sintetiza com clareza e profundidade nossas experiências mais íntimas. Esse livro, em seu caminho de sabedoria, nos envolve em um processo de autotransformação, despindo-nos de padrões culturais, sociais e familiares, alimentados por ignorâncias e mandatos paralisantes.
Com sua escrita sintética e ousada, vai nos desnudando, fazendo transparecer dentro de nós a pureza cristalina e sem fim de um diamante, expandindo nossa essência e nos centrando em nosso eu verdadeiro. Fico aliviada de ler textos claros e endereçados ao caminho comum do coração nesses tempos de transformações. Laís César fere com sua caneta nossas máscaras, iluminando nossas limitações e bloqueios, conduzindo-nos para novas possibilidades. E com essa linguagem simples, fecunda novos paradigmas, deixando para trás o olhar sequestrado pelos preconceitos alimentados pela aprovação e distorções egóicas. O leitor é presenteado com esse livro não só pelos esclarecimentos, mas principalmente pela coragem de percorrer esse caminho transmutador. Esse livro nos desperta para uma intimidade com nós mesmos, possibilitando a saída da robótica para o despertar de um caminho essencial. A autora consegue, em uma linguagem de fácil acesso a diferentes públicos, transmitir a profundidade dos princípios da Kabbalah nos tempos atuais. A expressão da essência é o verdadeiro propósito do caminho cabalístico. Além disso, esta obra, iluminando as consciências individuais, também contribui para a desestruturação da civilização do ego para a estruturação da era da essência. Marisa Elazum Martins, mestra cabalística da Escola Iniciática de Kabbalah Essência. Aqui a gente está... Eu realmente não entendo nada da Cabala, né? Da Kabbalah ou Cabala, como falam, a gente escuta. Algumas vezes eu vejo alguns vídeos no YouTube, lógico, a gente tenta entender um pouquinho, mas aqui, principalmente, é que eu tive uma pessoa que eu gosto muito, amo muito, respeito e admiro, me indicou esse livro. Não é um livro muito conhecido ainda, né? Mas eu espero que me surpreenda, eu espero que surpreenda a todos vocês. Hoje eu vou deixar esse trechinho no YouTube liberado, esse primeiro trecho da leitura, para ver se tem gente que vem comigo aqui nessa jornada. Eu sei que é uma jornada, a gente está aí no horário do Brasil, né? 8 horas da manhã, em Portugal 11 horas, mas eu convido você a vir comigo fazer essa leitura e a gente ampliar um pouquinho a nossa visão de mundo e, de repente, achar aí a nossa essência, né? Que isso é importante. Então, vou continuar aqui no processo de leitura. Para quem participar da leitura, eu vou deixar realmente, as pessoas vão ter acesso à gravação, então vou poder assistir, mesmo que não estejam presentes às 8 horas da manhã. E a gente sempre, no final da leitura, a gente vai ter, sim, um pouquinho de energia da desprogramação neurobiológica. Então, para quem quer participar, basta ir aqui embaixo, vai ter o convite do WhatsApp, porque é através do WhatsApp que eu vou mandar o link do Zoom, tá bom? Então, estão todos vocês convidados e aproveitem hoje essa primeira parte da leitura para vocês de repente tomarem um gostinho, né? Quem sabe vocês escolhem vir comigo, e também para receber um pouquinho de energia. Eu já ativei a energia no início da nossa leitura para que a gente pudesse realmente já estar com esse áudio bem, sabe, bem ali, a gente pode dizer que bem temperado aí, para que a gente possa realmente acessar todo esse conhecimento que a Laís está trazendo para a gente. Então, vamos lá? O primeiro capítulo é Essência, a base do caminho espiritual. Escrever a respeito da essência foi uma escolha que resultou do reconhecimento de que, ao conectar-se a ela, encontramos um caminho facilitador para sair da dor crônica individual. Naturalmente, quanto maior for o número de pessoas ancoradas em sua essência, maior será o alívio dos sofrimentos coletivos. Convido o leitor para um mergulho em si mesmo com o propósito de despertar o seu ser essencial, para que você seja mais uma célula contribuinte para o estabelecimento da nova dimensão na Terra. Este livro também aborda essa passagem da civilização do ego para a essência. Se estamos encarnados nesse tempo, então temos a missão de fazer essa passagem da predominância do ego para o domínio da essência em nossas próprias vidas.
Elevar nosso próprio padrão vibratório para uma qualidade mais essencial é o melhor que podemos fazer por nós, por nossa ancestralidade e por toda a humanidade. Essência é o ser sem separação com a fonte. Há muitas definições para esse termo e muitos caminhos espirituais que trazem diferentes denominações para esse estado de ser. O ser essencial, ou o self, ou a essência, é a busca primordial de todo ser humano, ainda que para muitos esteja inconsciente. Gente, a gente está sempre, né? Tem algo dentro de nós que bate, né? A gente em busca dessa evolução, né? Em busca de algo. Isso é muito claro. Muitas vezes eu falo que as pessoas muitas vezes estão com essa falta, né? É porque elas não sabem ainda o que elas estão buscando. A gente não sabe que a gente está buscando a nossa própria essência, esse retorno a algo que a gente desconhece, mas que a gente tem no fundo de nós, né? A gente tem aquilo vibrando e nos levando em direção a, sabe? Isso aqui eu acho que é importante a gente perceber. Então, porém, em alguma existência, esta será despertada. Então, podemos aproveitar a oportunidade, já que nunca nos últimos 25.000 anos houve tantos meios facilitadores para a transformação e evolução disponíveis para as pessoas. Olha só, é verdade, né? Porque muitas vezes a gente não teria acesso a tanta informação. Eu acho que tem aí, lógico que a gente tem que ver que a gente tem que fazer uma separação do joio e do trigo, né? Tem muita porcaria também, né, gente? Mas a gente vai indo, vai indo, vai indo, e melhorando as nossas escolhas a cada dia. E isso é o processo da nossa evolução, o caminho para ir para esse retorno, né? Então, mas que a gente tem oportunidade, isso a gente tem. Graças a Deus. Então, a Era de Aquário tem esse propósito, o de trazer à luz da humanidade o que antes era hermético, ou seja, fechado, né? Tudo que é hermético é fechado, né? Privilégio de poucos. Encontramos recursos facilitadores na prática da Kabbalah. Eu vou falar Kabbalah, tá, gente? Mas eu não sei se é Kabbalah ou Kabbalah. Eu escuto Kabbalah, como aqui tem um H no final, eu suponho que aqui tem uma acentuação. Vamos ver, posso estar certo ou errado. Então, encontramos recursos facilitadores na prática da Kabbalah e na psicoterapia transpessoal para que o despertar e a apropriação da essência aconteçam. Por essa razão, este livro tem essas abordagens como embasamento. A Kabbalah, originária do Antigo Egito, trazida por Moisés por meio da Torá, e posteriormente integrada de forma parcial ao judaísmo, reúne técnicas e práticas que possibilitam despertar a consciência do iniciado para a totalidade, padrão vibratório da nova dimensão planetária. A Kabbalah egípcia advém dos princípios do Kybalion, do sumo sacerdote da escola de Horus, Imhotep, agora eu não sei se é Imhotep ou Imhotep, mais tarde conhecida como Hermes Trismegistus, esse eu conheço. Suas práticas também eram conhecidas pelos essênios, tribo de cabalistas que deixaram Jerusalém logo após a morte do mestre cabalista Yeshua Bar Yosef, Jesus Cristo. A Kabbalah, experienciada pelos essênios e outros mestres, está mais associada à transformação que à religião, e tem por finalidade a expansão da consciência por meio da alquimia interior, ou seja, do chumbo ao ouro, né, gente? É aquela quando a gente é mais denso, mais grosso, né, para a gente, da lapidação que a gente faz do nosso espírito, da nossa evolução, e a gente vai ao ouro, né? Isso é alquimia, né? É a gente sair da nossa parte mais básica, né, e a gente se transformar, né, em algo mais nobre, né. Então, ok. Grande parte das técnicas e aprendizados da Kabbalah original tem como intenção a transformação da negatividade para a maior expressão da luz,
Entretanto, não existe processo de expansão de consciência sem o reconhecimento e a transmutação da sombra. A maior parte das religiões, aqui eu vou dar um parênteses. Eu tenho botado muito na internet sobre a questão de, por exemplo, resumos, né? A gente querer tudo muito fácil, a gente querer técnicas para nos levar a criar mais dinheiro, mais projeção, mais sucesso, mas a gente não quer ir lá no sujo, né? Na parte pior e limpar. Não tem como a gente acessar o melhor sem a gente limpar. Tá? Isso, se a gente observar qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que limpar primeiro. A gente tem que organizar primeiro, para que a coisa flua, para que a coisa dê certo, para que a coisa venha de uma outra forma. Então, a gente tem que perceber que a gente está hoje num mundo voltado a... Como que eu vou dizer? Como se tudo existisse uma facilidade, sabe? Muito, sabe, tudo é rápido, é fácil, tem que ser rápido, fácil, e as pessoas gostam disso, e as pessoas ficam consumindo esse tipo de vídeos, de conhecimento raso, sem querer se aprofundar, sem querer ter uma visão um pouquinho mais abrangente, né, das coisas. Isso está acontecendo muito, né? Eu acho até que, de alguma forma, a gente devia organizar de forma diferente a questão dos estudos, né, da estudo mesmo, da base de estudo, de como da grade, né, do que a gente aprende. Eu acho que algumas coisas que a gente aprende muito profundamente, mas que a gente talvez não usasse. Podia dar uma resumida, mas não para que a gente ficasse resumindo tudo, e sim para que sobrar tempo para a gente se aprofundar naquilo que vale a pena. Né? Porque a gente, infelizmente, realmente a gente não tem muito tempo, tanto tempo hábil assim, para tantas informações que existem. Então, eu acho assim, que deveria ter resumos de algumas coisas, mas para que a gente tivesse tempo para um aprofundamento maior em outras coisas, né? Mas isso, sei lá, isso é uma opinião, né? É um ponto de vista que pode ser que esteja certo ou errado. Vamos lá, grande parte das técnicas, então, dos aprendizados tem como intenção a transformação da negatividade para a expressão da luz, entretanto, existe um processo de expansão de consciência sem o reconhecimento e a transmutação da sombra. A maior parte das religiões, assim como muitos estudiosos da Kabbalah, acredita que o homem pode manifestar o eu superior e o bem quando em contato com textos sagrados, orações e meditações. Esses meios auxiliam-nos a ampliar o nosso canal de recepção da luz para que, por ressonância, passemos a manifestar a nossa qualidade divina. Entretanto, é impossível a conscientização e expansão plena da nossa luz sem o processo alquímico nos 4 níveis: físico, emocional, mental e espiritual. A maior ilusão de religiosos esotéricos, pseudo-cabalistas e mestres das mais diversas linhas é acreditar e transmitir a seus discípulos que, somente em contato com a luz e com o divino, já será possível transformação da vida do indivíduo. Mantras, orações, leituras bíblicas podem trazer um acalanto para a alma. Entretanto, não se pode ter a ilusão de que sejam suficientes. Precisamos de profundidade, olha o que eu falei, né? Precisamos de profundidade para sustentar uma transformação. Não existe expressão plena do ser divino sem autoconhecimento profundo de si mesmo, para a transmutação da negatividade em sua maior parte inconsciente. É importante diferenciarmos a Kabbalah iniciática profunda, praticada pelos essênios e trazida para o Brasil pela mestra Elazul, da Kabbalah religiosa. A Kabbalah, em sua origem, oferece preciosas práticas e técnicas para que o indivíduo realize um processo de transformação pessoal, a fim de ancorar-se em um estado essencial. Gente, olha aqui. Aqui ela está falando aqui da lógica da experiência dela com a Kabbalah. É normal com a Kabbalah ou com a Kabbalah.
é normal que esteja falando. Aqui a gente não vai trazer para a gente, e acho que é importante a gente trazer os conceitos em si, né? De onde eles vêm, é importante a gente saber de onde eles vêm, e aí, talvez se aprofundar mais nisso, também pode ser uma possibilidade, já que a gente adquiriu um conhecimento que pode sim fazer com que a gente queira se aprofundar mais a partir daquela linha de conhecimento. Mas aqui o importante é a gente trazer o conhecimento em si que ela tá trazendo através da experiência dela, tá? Da autora. Então, a Kabbalah, em sua origem, oferece preciosas práticas e técnicas para que o indivíduo realize um processo de transformação pessoal a fim de ancorar-se em um estado essencial. A Kabbalah, ensinada por religiosos, tem sua validade e pode despertar a essência de seus discípulos. Porém, as práticas profundas da Kabbalah iniciática facilitam a sustentação do estado essencial. As práticas nunca são esquecidas porque produzem uma alteração no campo energético. Já os ensinamentos teóricos podem ser esquecidos ou permanecer no nível da mente, não fazendo ponte para a realidade concreta. Isso seja em qualquer, a gente sabe, né? Não é só na Kabbalah que isso vai acontecer, né? Isso sempre vai acontecer. Eu acho que a câmera às vezes sai de foco quando eu me mexo, né? Mas a gente sempre vai entender que, óbvio, que se a gente pratica, se a gente coloca na nossa vida, vai ser muito mais efetivo, gente, né? Isso é claro, né? Até porque a gente também sabe que muito do que a gente viveu e experienciou está ancorado no nosso corpo. Então, muitas vezes, algumas práticas de mexer no corpo mesmo são importantes para a gente poder deslocar aquelas informações e liberar aquelas informações. Então, a gente já sabe até quando, por exemplo, não sei, mas eu tenho lido algumas coisas, e vocês sabem, eu sou terapeuta só, quer dizer, eu trabalho com terapias alternativas, terapias complementares à medicina, aos trabalhos tradicionais, mas é importante que a gente sempre leia e é importante que a gente esteja sempre atualizado com tudo que a ciência está trazendo. E você tem a psicologia do trauma, e na psicologia do trauma você percebe claramente que as informações, gente, do trauma, não é o trauma da memória que é um problema nosso, é o que está estacionado no nosso corpo. O nosso corpo prendeu esse trauma. E é por isso que, às vezes, a gente trabalhando com energia, a gente consegue deslocar aquela informação muito mais fácil, ou a gente, como complemento, se a gente está trabalhando a um nível psicológico com aquela pessoa e a gente trabalha a um nível energético, a gente tem a gente facilita para que aquele trauma se desaloje dali. Tá? E aí a energia começa a fluir no corpo, porque imagine só, cada vez que a energia está fluindo, porque a gente tem uma energia que flui no nosso corpo o tempo todo, ela vai bater aonde? Aonde está aquele trauma. E muitas vezes aquilo fica se ativando, sabe? E fica, por quê? Porque a energia não consegue fluir. Então, muitas vezes, se a gente não consegue deslocar aquele nó, né, onde está aquele trauma, a gente fica o tempo todo rememorando de alguma forma, seja mesmo que esteja a nível inconsciente, aquela dor, aquela falta, aquela carência, aquela situação pela qual a gente viveu. Então, é óbvio que quando a gente trabalha a um nível mais prático, a gente coloca em prática, nossa, aquilo fica, primeiro tem a possibilidade de se tornar mais claro para a gente, né? Isso é óbvio, porque se ficar só na mente, é muito abstrato, né? Apesar que a mente é punk, né, gente? É incrível, mas fica muito abstrato. A gente trazer mais para o prático faz muita diferença na nossa percepção. Então, é óbvio que acredito mesmo que a gente ficar só na teoria, não é. A gente vê muitas pessoas aí que, de repente, leem livros, a própria Bíblia, leem livros maravilhosos e não se comportam da forma ideal, né? A gente sabe disso, né? Então,
Óbvio que a gente trabalhar a nível prático naquilo que a gente aprende é essencial, né? Então, esse livro tem como propósito não apenas refletirmos, mas também sentirmos e percebermos a passagem que o ser e o planeta estão percorrendo em direção à manifestação da essência. Explorando um pouco mais esse termo, por essência podemos entender a expressão do ser permanente, infinito e total. Essência é o que sempre fomos e sempre seremos. É o ser, partícula do divino que trazemos para expressar na Terra. É o que somos além das defesas do ego, das máscaras e dos papéis. É o que somos na origem. Quando nos conectamos com a essência, encontramos um lugar de calma e luz dentro de nós. É um vazio pleno, é a possibilidade infinita e total de expressões. Já nascemos com um ser essencial aprisionado e vamos construindo barreiras cada vez mais sólidas. Lembra quando eu faço a energia da desprogramação neurobiológica, ou mesmo qualquer energia, que eu peço sempre a gente baixar a barreira? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de receber. Tudo é muito fechado, né, gente? Então, é o que ela está falando aqui, as barreiras vão sendo construídas cada vez mais. Os nossos traumas, as nossas experiências doloridas vão criando camadas na gente. Então, essa necessidade da gente ir limpando essas camadas, para que a gente possa se expressar. Porque muitas vezes esse ser fica lá tão contido que a gente não vê quem a gente não vê o nosso poder, né? E a gente agora, no programa Autoestima, a gente vê claramente isso na limpeza. A gente está trabalhando com a mesa da desprogramação neurobiológica, essa energia, né, que desprograma os conteúdos mentais, a programação mental limitante. Então, e a gente vai trabalhando em trauma, crença, né, tudo isso. A gente vê claramente olha, o nível de camadas que a gente vai tendo. Realmente está sendo bem incrível o trabalho. Então, vamos lá. Já nascemos com um ser essencial aprisionado e vamos construindo barreiras cada vez mais sólidas. Primeiro, na intenção de protegê-lo, né? Lógico. Para nos defendermos da dor, vamos nos separando cada vez mais de quem somos e das pessoas. Solidificamos barreiras e utilizamos artifícios para nos mantermos distantes da unicidade. Vamos recriando padrões separatistas para esquecermos cada vez mais da totalidade que somos, a qual inclui tudo e todos. Investimos muita energia para manter a ilusão da separação. O distanciamento da essência é a origem de todas as dores. Apesar de tantas armadilhas que criamos para nos afastarmos de quem somos e apesar de vivermos cercados de incentivos à separatividade em nosso íntimo. O ser amordaçado clama por integração à totalidade. Por mais solidificadas que sejam as máscaras, as sombras ou as distorções, a essência por ser permanente, intacta e infinita continua vivendo em cada ser existente. Nenhum ser, por mais sombras e distorções que manifeste, está condenado, pois a qualquer momento a essência pode assumir o comando e a luz se expressar. Talvez alguns estejam mais distantes que outros para essa passagem. Entretanto, essa avaliação não está no poder do critério humano. Então, não podemos julgar, pois assim como a posição dos elétrons é imprevisível, o homem carrega em si em um universo de possibilidades. Então, dizem que a questão dos elétrons é que eles sabem onde ele está, como é? Eles sabem, exatamente, eu não sei muito bem de física quântica, mas o elétron, ele aparece e some, né? Então, ele só me aparece. Então, eles nunca sabem onde ele vai aparecer, naquele campo ali, né? Então, é o que ela está falando aqui, né? Que, pois assim como a posição dos elétrons, não podemos saber, né? É imprevisível isso. Então, o homem a carrega em si um universo de possibilidades. Quando julgamos qualquer impossibilidade de mudança, estamos esquecendo o princípio básico da vida, que tudo, por conter a totalidade, é pleno de infinitos potenciais.
Dessa forma, matematicamente, tudo é possível e não podemos ter esse entendimento com a mente racional, a mente linear. A compreensão se faz quando olhamos com os olhos do espírito, sair do olhar fixo, viciado e julgador, para olharmos de outro lugar, a tudo e a todos. Não, de julgador para olharmos de outro lugar a tudo e a todos, é contribuir para a sustentação da essência na Terra. Enxergar o outro com os olhos da essência é respeitar e honrar a nossa própria essência e a do outro, embora não exista separação entre as duas. Então, aqui fala muito de tudo isso, né, que os novos terapeutas, né, eu não sei se vocês assistem muito, né, mas a gente fala muito das infinitas possibilidades, da dificuldade, quando a gente tem pontos de vista fixos, né, ou seja, sabe aquelas verdades construídas muito fortes? Fica muito difícil a gente olhar para o mundo com essas infinitas possibilidades, mas elas existem. A gente é que não está dando oportunidade dos nossos olhos verem que aquilo é uma possibilidade ali. E a partir daí, quando a gente fixa aquilo, se a gente também impede que a gente consiga. Se eu não consigo ver as infinitas possibilidades, eu também não consigo ir em busca eu não consigo me movimentar para, né? Então, a vida fica muito estacionada, né? Bloqueada. Então, aqui, eles falam mais ou menos dessa era de aquário, da questão da física quântica, né? Que se usa muito hoje para explicar muitas coisas que antigamente a gente não tinha. Mas a verdade é que a ciência hoje, a gente que trabalha com energia, que trabalha com o oculto, com aquilo que teoricamente a gente não vê, são experiências, né, que a gente vê. O que acontece? A gente criou uma analogia com a física quântica, com as descobertas da ciência, para provar, para, de uma certa forma, entender de uma forma melhor aquilo que a gente já fazia, né? Então, a gente usa como analogia, mas eu não posso dizer que a ciência comprovou que aquilo que a gente trabalha na espiritualidade, na energia, existe. O que a gente pode fazer é uma analogia que é óbvio que aqui parece ser uma explicação boa para aquilo que acontece na energia, né? Isso a gente pode falar sim. Então, a origem da palavra respeito vem do latim respicere, que quer dizer disposição de olhar novamente. Olha que interessante, gente, não sabia disso. A palavra respeito, disposição de olhar novamente. Para não fixarmos e aprisionarmos a energia, podemos nos permitir sempre um novo olhar, pois tudo e todos carregam a multiplicidade de expressões. Assim, por mais que se esteja vivendo na negação do ser essencial, por mais que a vida tenha sido criada com base em padrões distorcidos, a roda pode virar e a essência se manifestar. Olha que interessante isso que ela fala aqui. Aqui fala muito da gente trabalhar também, a gente pode pensar aqui no quanto a gente julga todo mundo, né? Existe uma ferramenta que a gente diz o seguinte, não, existe uma questão sobre o julgador, né? A gente tem um julgador dentro de nós, todo mundo tem, até porque a gente tem que julgar as coisas para poder tomar decisões, mas eu estou falando daquele julgador meio, sabe, pesado que a gente tem. Então, esse julgador, ele é uma parte nossa que gera uma energia muito densa e faz a gente ficar muito vulnerável a energias muito pesadas a um nível energético mesmo, a um nível espiritual. Quando a gente começa a julgar muito, quando a gente é muito crítico, muito julgador, tanto da gente quanto do outro, a gente realmente cria uma vulnerabilidade no nosso campo de energia.
Então, e isso facilita com que energias intrusas, energias mais densas, se acoplem à nossa energia e elas, de uma certa forma, acabam incentivando a gente, porque lembra o seguinte, gente, energia intrusa, a gente tem que pensar que energia intrusa é uma energia que se afinou com alguma coisa que você tem. Se ela se afinou, ela entrou em ressonância com alguma coisa que você tem, ela quer se alimentar daquilo que chamou atenção em você. Então, o que, que ela faz? Ela ativa a necessidade de você manifestar mais daquilo. Então, ela te torna mais julgador ainda, mais crítico ainda, entende? Então, a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, naquilo que a gente sente, para que a gente possa não atrair esse tipo de situação. Então, a gente tem que estar muito presente e muito alerta também, né? Então, aqui a origem, eu vou até repetir esse trecho que eu acho importante, ó. A origem da palavra respeito vem do latim respicere, que quer dizer disposição de olhar novamente. Então, olha que interessante, eu olhar para o outro com respeito. Então, se eu olho para o outro com respeito, eu não consigo julgá-lo, porque eu consigo ver, eu entro em disposição de olhar para ele de forma diferente. Olha que interessante, né? Então, para não fixarmos e aprisionarmos a energia, podemos nos permitir sempre um novo olhar, pois tudo e todos carregam a multiplicidade de expressões. Assim, por mais que se esteja vivendo na negação do ser essencial, que aquela pessoa pode estar naquele momento, ou nós mesmo, e estamos, né, gente, todo mundo, por mais que a vida tenha sido criada com base em padrões distorcidos, a roda pode virar e a essência se manifestar. Então, achei incrível isso. Muitas vezes, perdas, doenças ou quaisquer tipos de desordens acontecem para flexibilizar ou quebrar as barreiras construídas para o distanciamento do ser essencial. É na vulnerabilidade que o indivíduo pode ter mais disponibilidade interna para relembrar quem é. É verdade. É na vulnerabilidade que o indivíduo pode ter mais disponibilidade interna para relembrar quem é. Olha, é verdade. É verdade ou não é? É verdade. Infelizmente, né? Mas é verdade. Quando integramos nossa parte vulnerável ao poder natural, não são mais necessárias barreiras tão sólidas de proteção. Por natureza, somos frágeis e fortes. A vida nasce onde menos se espera, como um mato na parede ou a planta que veio da semente que caiu de um passarinho. Da mesma forma, também a vida física pode se esvair inesperadamente. Então, podemos nos entregar à nossa fragilidade, ao nosso estado puro de humildade, pois é nesse lugar que a essência habita e nos entregamos ao fluxo da vida, a partir desse estado. E só podemos fazer essa entrega porque temos um poder natural. O poder é um atributo divino inerente a todo ser vivo. A vulnerabilidade não nega a nossa força. Quando estamos em conexão com a essência, estamos apropriados do poder e não temos necessidade de construir barreiras de separação. Entretanto, por temermos o estado de fragilidade ou por não possuirmos confiança em nossas bases, criamos artifícios para nos protegermos. Mas que grande paradoxo, pois é justamente nesse afastamento da essência que perdemos o poder e o medo assume o comando. É na tentativa de nos proteger que nos desprotegemos. Quando a desconexão com a essência acontece, há uma inquietação crônica que não permite o desfrute do estado de paz. Sentimentos de ansiedade, depressão, medos, culpas, entre outros, podem vir à tona como um chamado da essência. E o ser dizendo, quebra essas barreiras, pois eu vim para me expressar. A sustentação do estado de harmonia não é possível para o ser essencial aprisionado. Por essa razão é que práticas para a diminuição do estresse podem, para muitas pessoas,
trazer uma tranquilidade apenas provisória, pois quando se rebaixam as defesas, ainda não há uma confiança de que se pode permanecer nesse estado. Diante da inquietação e do sentimento de vazio provenientes do distanciamento da essência, o indivíduo busca meios para promover o reencontro. No entanto, há caminhos que podem aumentar ainda mais essa distância, transmitindo uma falsa sensação de conexão. O caminho para a essência é aquele que conduz o indivíduo para dentro de si mesmo e não para fora. Assim como os antigos gnósticos, grupo de buscadores do conhecimento de caráter intuitivo e transcendental, acreditavam, só saciamos essa sede interminável dentro de nós mesmos. É uma sede interminável, né? Pelo menos para mim, né? Eu acho que é, no fundo, a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas está tentando preencher esse vazio, né? Com eletrônicos, com objetos, né? Externos, né? E não é que a gente não tenha que viver os prazeres aqui, não, gente. Muito pelo contrário, a gente tem que viver, porque isso é uma experimentação natural para a gente que está nesse mundo, é experimentar realmente os prazeres desse mundo, né? Esse corpo quer experimentar isso, mas é a gente não perceber que também tem outras coisas, né? Que o que nutre a gente verdadeiramente não são essas coisas, e sim alguma coisa que a gente ainda, infelizmente, fica em busca, né? O tempo inteiro. Nesse momento planetário, estamos vivendo essa divisão. De um lado, cada vez mais os padrões de separação e alienação se cristalizam, criando oposições, dissonâncias e oferecendo produtos de consumo que afastam da essência, é verdade. Por outro, há um movimento cada vez mais forte de conexão com a essência e de abertura do cardíaco, que corresponde à maior capacidade de dar e receber amor. Há uma tendência cada vez maior do indivíduo sair da identificação com o ego negativo, separatista e limitante para uma existência mais ancorada no ser essencial. A força do propósito é maior que a da separação. Tudo caminha para a manifestação de seu propósito original. Assim, o indivíduo, a sociedade e o planeta, apesar de toda sombra manifesta, estão se movendo para a expressão do plano divino. Esse momento caótico é apenas um estado, mas não o projeto final. A aparência não revela a essência. O caos sempre contém muitas possibilidades. Quando chegamos ao seu apogeu, há um movimento de retorno à origem, quando não é mais possível suportar a dor proveniente do esquecimento de si mesmo. Inconscientemente, o indivíduo provoca situações para romper com o estabelecido, para assim poder reiniciar o movimento em direção à essência. Por maior que seja a dissonância individual e coletiva, o destino original nunca é totalmente esquecido, e a inquietação que permanece é a oportunidade de mudança. Assim, apesar da sombra manifesta, sabemos no íntimo de nossa alma que tudo é certo. Tudo é um processo, precisamos apenas participar conscientemente da passagem pessoal e coletiva do superficial para o essencial, do dissonante para o ressonante, da separação para a totalidade e da dor para a essência. Buscar a passagem para a essência é o que intencionamos quando escolhemos vir à Terra. A encarnação no campo físico é uma escolha que a alma faz a fim de ampliar a consciência da luz. Mesmo aqueles que nascem com uma forte conexão com o eu inferior, encontrando-se em uma família que estimulará mais a sombra que a luz. Em algum nível de sua alma escolheu nascer para expandir a luz. Enfim, a essência é a nossa porção divina e viver cada vez mais conectados com ela é o que anseia a nossa alma. Ficamos felizes quando nos alinhamos com a nossa essência e ficamos intranquilos, com medo e enganchados na dor quando nos tornamos inconscientes dela. A essência está sempre presente, entretanto, podemos estar conscientes dela ou desconectados. Se estamos na Terra para nos religarmos com a essência, então tudo o que nos acontece serve a esse propósito. A vida nos traz diariamente a oportunidade de transformação daquilo que oculta a nossa verdade. Basta estarmos perceptivos para isso. Presença, né, gente?
olhando, sabe? É trazer esse olhar de que tudo é um presente para a gente. Tudo que a gente passa tem um aprendizado. Tudo. Tudo é um presente para que a gente realmente alcance essa essência. Todos os dias temos a opção de fazer mais escolhas em direção à luz, modificando padrões físicos, emocionais, mentais e espirituais negativos. Pode haver vários caminhos para a luz, mas qualquer meio para nos religarmos à divindade deve incluir a transformação. A mudança pessoal diária é a base do caminho espiritual. Assim, este é um livro que trata de transformações. Se almejarmos a reconexão com a essência, então, consequentemente, uma parte de nós deseja mudanças. Porém, a parte de nós que não está conectada com a luz teme as transformações. Queremos a luz, mas também a tememos. Um livro iniciático é um catalisador para a expansão da consciência. O leitor tem a possibilidade de redescobrir-se com a leitura consciente deste livro. Então, por abordar transformações em algum momento durante a leitura, pode ser que a resistência apareça. Ela pode vir na forma de sono, irritação, querer ler rápido sem se aprofundar. Pode surgir uma defesa racional para deixar a leitura. Eu proponho o empenho de ir além das defesas. Este é um livro escrito em linguagem simples para que o maior número de pessoas possa compreender além da personalidade. O que intenciono é compartilhar com aqueles que estão ressonantes com a passagem para uma nova civilização do coração e da totalidade. Gente, já vi que esse livro vai ser... esse foi o primeiro capítulo. Já vi que esse livro vai trazer muito esclarecimento para a gente, vai mexer aqui no tic-teco, né? E vai fazer a gente querer realmente, vai fazer a gente ver a vida de forma diferente, vai trazer muita consciência, é isso que é importante para a gente. Bom, esse foi o capítulo 1, gente. Para quem quer ler comigo, eu estou lendo segunda-feira, toda segunda-feira. A gente vai ler por volta aí desse tempinho. Eu agora vou fazer um pouquinho de energia da desprogramação neurobiológica para vocês. Já ativei energia antes, para que a gente possa começar a desprogramar. A energia é uma energia inteligente, desprogramar aquilo que está impedindo a gente de absorver o máximo desse conhecimento, para que a gente possa trazer para a prática, né, para o nosso dia a dia. Então, absorver isso de uma forma mais ampla, para que a gente realmente queira botar isso na nossa vida e que isso seja um diferencial na nossa vida e que gere bastante evolução no nosso caminho. Abra novas possibilidades, novas oportunidades para a gente viver. Então, é isso para quem quiser. Eu vou deixar aqui embaixo o link do WhatsApp, porque é através do WhatsApp que eu mando o link do Zoom. Então, é toda segunda-feira, 8 horas da manhã, do Brasil, 11 horas da manhã, de Portugal, de onde eu estou. Para mim, é um horário melhor. Eu sei que no Brasil muitas pessoas dizem assim, é muito cedo, mas aí a gente já começa o dia com uma energia boa, né, gente? Então, que tal participar? Então, deixo aqui o convite, e agora a gente vai fechar nossos olhos, e tudo isso aqui que a gente leu, né, pedindo a energia da desprogramação neurobiológica, fecha os seus olhos, respira, e lembra daquelas barreiras, daquelas defesas que a gente leu aqui? Então, como hoje abrir esse recebimento para essa nova informação que vai vir através dessa leitura? Então, vamos lá. Imagina que eu estou colocando uma mão no alto da cabeça de vocês, a outra no peito de vocês, e que eu estou ativando a energia da desprogramação neurobiológica, pedindo que essa energia vá quebrando essas barreiras, quebrando todo esse medo de adquirir um conhecimento, porque muitas vezes a gente tem medo mesmo do conhecimento, porque a partir desse conhecimento a gente vai ter que tomar algumas atitudes que a gente vem muitas vezes protelando. São atitudes que vão transformar a nossa vida e que vão ser talvez bastante dolorosas. Então, vamos lá, baixando as barreiras, deixando esse conhecimento vir, porque através desse conhecimento é justamente o contrário, né, gente? A gente tem uma ideia distorcida, é o que ela fala aqui. Quanto mais a gente se protege, mais desprotegido nós estamos. Então,
Vamos lá, quanto mais barreiras a gente também gera, menos as possibilidades a gente tem de fazer as coisas de forma mais clara, né? Então, vamos deixar a energia ir por todo o teu corpo. Só permite, só baixa as barreiras, deixa essa energia ir atingindo esses medos, né? Só recebe toda essa informação que a gente acabou de adquirir, sabe? Tudo aquilo que existe em nós, que não permite que esse conhecimento fique sedimentado em nós, que gere frutos. Lá, desprograma e atualiza tudo que impede você de não colocar em prática novos aprendizados. Desprograma e atualiza. Todas as barreiras, todos os muros que você tem aí, que você criou para se proteger. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Que todo mundo que assistir esse áudio possa receber essa energia em qualquer tempo, em qualquer espaço. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Que essa energia vá seguindo pelo corpo todo. E onde tiver informação que gere esses muros, essas proteções, essas barreiras, que gere esse medo de mudar, de se transformar, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todo medo de desconhecido, né, gente? Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Deixa a energia fluindo, 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 fluindo. Fluindo, fluindo, fluindo. Bastante energia, muita energia, muita energia fluindo, deixando aí armazenado. Para você, que vai chegar em qualquer momento. É como se essa energia aqui nesse áudio ficasse ali aguardando, te aguardando, o teu momento. O momento da tua escolha, o momento que você escolher. Você escolher. Que essa energia flua, 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 flua. Você pode ficar aí pelo tempo que for necessário, tá? Sentindo essa energia. E eu te convido mais uma vez a participar aqui da nossa leitura.
Esse foi o primeiro capítulo. Imagina só quanto a gente vai expandir lendo isso, gente. Eu já imaginei aqui que a coisa vai ser muito boa, que vai trazer muita clareza, muita consciência e que a gente pode, através da energia da desprogramação neurobiológica, fazer aqui um estrago. Claro que o estrago falando bem, né, gente? Ou seja, fazendo uma transformação positiva e abrindo o nosso coração para um entendimento mais amplo. Te aguardo.